cultura do estupro e o resultado de uma pesquisa feita pelo Datafolha, que aponta que 30% dos entrevistados acreditam que a vítima é a culpada pelo estupro. E este é o tema desta semana do Estúdio 4. A professora Josiane fez uma provocação a quem interessa uma sociedade que não é igualitária. E aí eu repasso essa provocação para as nossas convidadas aqui. Ingra, quer começar? Pode ser. Então, na verdade, esse é um questionamento que acredito que todos que estão nos assistindo devem pensar. A quem, historicamente, que não interessa que todas as pessoas sejam tratadas de maneira igual? Quem que lucra com isso? Com as mulheres sendo tratadas de maneira diferente? As mulheres que não são, certamente, porque nós temos aí os dados que apontam um número estrondoso de mulheres sendo estupradas dentro de casa por parceiros, por conhecidos, o maior número é por conhecidos. Então, cabe a nós fazer esse questionamento para mudar as nossas atitudes, para repensar as nossas atitudes. Isso que eu estou fazendo, repassando essa foto, ou fazendo esse comentário para essa pessoa que está passando aqui, que talvez não queira ouvir o que eu gostaria de fazer com ela, eu repensando essas atitudes, eu me coloco nesse lugar de pensar que, não, na verdade, não serve para ninguém, né? Uhum. A desigualdade, se a desigualdade de gênero é importante para alguém, a gente tem que repensar, porque mulheres estão morrendo por causa dessa desigualdade, e não são poucas. Professora Patrícia. E é muito importante a gente pensar também que não é consciente. A gente não está aqui dizendo que os homens conscientemente estão fazendo isso para prejudicar as mulheres, mas é uma questão de refletir sobre os próprios privilégios realmente. Porque muitas vezes os homens não têm parado para pensar sobre essas questões, para se colocar essas questões. Quando eu faço essa piada, quando eu pego a foto que o meu colega me passou daquela outra colega e eu repasso no grupo do WhatsApp, quando eu faço a piada da minha amiga, quando eu falo sobre a vida sexual da minha amiga, o que tenho eu a ver com a vida sexual, com a postura de vida dessa minha amiga? Por que eu me acho no direito de julgar e de avaliar a vida ou a roupa que essa minha amiga usa? Por que eu acho que eu tenho o direito de fazer comentários sobre o corpo da minha amiga? De outras mulheres. Isso muitas vezes não é consciente, mas isso tem que ser trazido à consciência, isso tem que ser trazido à tona. É preciso que a gente problematize essas questões, porque nós não estamos de forma nenhuma dizendo que todos os homens estão contra as mulheres. Sim. Mas é que essa questão tem que ser problematizada todos os dias, porque a gente vive, porque o machismo é um problema estrutural. A sociedade em que a gente vive, ela é machista e patriarcal. E se a gente não começar a problematizar essas questões, a gente não vai modificar isso. Então, é necessário que a gente repense todas essas questões e é por isso que é necessário que a gente faça debate de gênero e que a gente todo dia questione o nosso amigo que fala sobre isso e que os homens assumam também essa postura, né, de rever, porque muitas vezes eles não estão se dando conta de em que medida eles são privilegiados por essa estrutura que a nossa sociedade tem. Uhum. Em que medida toda essa estrutura patriarcal privilegia eles em situações do dia a dia, das mais simples e mais básicas, ao ponto de eles poderem sair na rua e a única preocupação que eles têm é com o celular que vai ser roubado e não com ser estuprado. Uhum. Ou com não terem que se preocupar em ser avaliados pela roupa que estão usando, porque eles não vão ser julgados em seu caráter pela roupa que eles estão usando. Agora, a pesquisa traz um dado aqui que entre os homens o medo de estupro é 46%. Porque há casos de homens que são estuprados também, isso está identificado pela pesquisa. Eu acho que a professora Josiane até tem dados que a gente vai tratar mais no último bloco. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Patrícia sobre o conceito da cultura do estupro, porque ele já tem um conceito, ele é amplo, ele já é antigo, esse conceito. No entanto, no Brasil, esse termo veio à tona com o estupro coletivo daquela menina no Rio de Janeiro. Se passou a falar muito mais. O que é a cultura do estupro, professora Patrícia? A cultura do estupro é toda essa ideia de uma cultura que banaliza, justifica e legitima a violência contra a mulher. Então, a gente tem toda essa estrutura social que vai
legitimar a violência contra a mulher. Se a gente for pensar no mapa da violência contra a mulher de 2013, ele mostra que os principais casos de violência contra a mulher são dentro de casa. Que o lugar mais violento e mais letal para as mulheres é o próprio lar, né? Isso já nos indica algo muito preocupante. Então, se a gente for olhar para a própria educação que a gente dá para as nossas crianças, a gente vai ver que ela é permeada por toda essa legitimação da violência contra a mulher. É só a gente pensar um pouco na forma como a gente ensina as meninas quando a gente diz para elas que aquele coleguinha que está incomodando, que puxou o cabelo, que foi rude com ela, está apaixonado por ela. Filha, ele gosta de ti, é por isso que ele está agindo assim contigo. Isso é cultura do estupro. A gente ensina para a menina que quando alguém é violento com ela, ele é apaixonado por ela. Cultura do estupro, antes a professora Josiane falou da questão dos novos contos de fada da Disney, dos novos desenhos animados. Os antigos, cultura do estupro. É só a gente pensar na Branca de Neve, na Cinderela, desmaiadas, dormindo e sendo beijadas pelo príncipe encantado. Elas eram não mais que um objeto sexual que era utilizado como corpo por aquele príncipe. Então, quando a gente começa a observar essas pequenas nuances que às vezes passam desapercebidas para nós, a gente vê como toda essa cultura de violência permeia toda a educação que a gente dá para os nossos filhos. A gente ensina para os nossos meninos que virilidade é não demonstrar sentimentos. A gente diz para ele, menino não chora. Então, a gente ensina para eles que demonstrar os seus sentimentos é errado, é ruim. E a gente ensina para eles que eles devem ser... que virilidade é eles serem violentos, agressivos. E isso vai redundar, obviamente, na relação que eles vão ter com as suas futuras esposas, com as suas futuras namoradas. É assim que a gente vai constituindo toda uma cultura que legitima o estupro. E é interessante pensar que todo homem também, ele vai ver a mulher como um objeto. Mas ele tem uma visão daquela mulher que é a mulher a que serve, a que é correta, que é boa, que é decente, que é honesta, que é a mulher dele, que é a mulher que ele tem em casa, que é a irmã, que é a mãe dele, ou a esposa, e aquela mulher que ele encontra na rua, que ele vai estuprar. Muitas vezes, quando ele tiver a oportunidade. E aí que, de repente, se chega o irmão daquela mulher, ele pode até dizer para ela. Interessante, tem um relato de uma pesquisadora que ela fez uma pesquisa com estupradores, que um estuprador relata exatamente isso. Quando o irmão da menina interceptou, ele disse, eu não pensei que ela tinha um irmão. Porque para ele, ela era só uma mulher que... Ela era não era uma mulher honesta, uma mulher decente. Ela não era uma mulher que tinha um irmão, um pai, um homem por ela. Ela era só um objeto sexual que ele podia usar como ele bem entendesse. Professora Josiane. O que me parece, né, de tudo isso que a Patrícia coloca como ninguém, né? Todos esses comportamentos que são ensinados e que são aprendidos e que são repetidos, né, e que legitimam, o que eles produzem, né, esses comportamentos em massa e tempo após tempo repetidos? Eles produzem a naturalização de condutas. A naturalização das condutas é que forma a cultura. Ou seja, você repete porque você aprendeu assim, sem se questionar por que ele foi ensinado assim. Parece, ao longo do tempo, que aquilo é imutável, porque se entende que, como é cultural, é natural. Como se você não tivesse alternativa. Esse é o perigo dos comportamentos culturais, a naturalização, que por decorrência dessa naturalização vem a aceitação. A gente vive um tempo de cultura da violência e as mulheres muito mais de cultura do estupro. O que é essa cultura da violência? A gente já se acostumou que a gente não pode sair à noite livremente porque nós podemos sofrer violência. Se a nossa casa é assaltada, por vezes a gente pensa, todos os dias alguma casa é assaltada. Hoje foi a minha, então, ou seja, é normal, é natural, não existe o que fazer. Então, quando veio à tona aquele caso do estupro coletivo, que não foi o primeiro, não foi o último desde então, mas que felizmente ganhou uma repercussão, a gente parou um pouco para questionar, mas isso é assim? Por que nós chegamos a esse ponto?
Por que essa menina denunciou e outras tantas não denunciam? O que é preciso fazer? É possível quebrar com essa cultura? Sim, todas as formações culturais, elas são passíveis de ruptura. Elas não são naturais, elas são aprendidas. Tudo que se aprende é possível de se desaprender. E o que se precisa para desaprender? Conhecer. Você precisa de informação e você precisa maturar essa informação para transformá-la em conhecimento. Por que eu falo maturar a informação e transformar em conhecimento? Não é você dar uma enxurrada de conceito ou de informação e as pessoas simplesmente têm que aceitar. Você repassa a informação, a gente gostaria que essas pessoas refletissem sobre essas informações, sobre os seus comportamentos, como o seu comportamento reforça e legitima uma cultura de violência, para que a partir dessa reflexão a gente possa formar o próprio conhecimento e aí sim decidir que atitude tomar conscientemente. Nós não estamos mais nem em tempos e nem em condições de nos ressalvarmos ou nos justificarmos naquela coisa do eu não sabia ou foi só uma brincadeira. Não cabe mais esse tipo de comportamento leviano. Agora, eu queria aproveitar muito seu gancho, professora, porque até bem pouco tempo o estupro era tido como um caso de polícia. Então, simplesmente, muitas mulheres, por vergonha, sequer denunciavam. Com essa discussão em torno da cultura do estupro, e eu acho que daí os coletivos, Ingrid, têm um papel fundamental para justamente promover essa discussão, porque não é só levar o conceito, é conscientizar. Sim. Acho que eles têm um papel fundamental nesse processo de... Sem dúvida, sim. A gente, como o Coletivo Feminista Maria Vem com as Outras, nós recebemos, eu diria que pelo menos um relato por semana, assim, de alguma menina que vem até a gente pedindo ajuda por estar passando por algum tipo de situação. Algumas vezes não estupro propriamente dito, mas algum abuso por parte de namorado, que ela não quer mais o relacionamento e o cara não deixa ela ir embora. Situações nesse sentido. As organizações, elas têm sim um papel muito importante, porque como a Josi pontuou no início do programa, nós vivemos em uma sociedade, então nós vivemos de maneira coletiva. A gente não vive num mundo mágico só de mulheres, que a gente só entre nós vai se educar aqui e tudo resolvido, não. Mas nós precisamos nos encontrar entre nós, discutir as singularidades que passamos por ser mulheres, nos fortalecermos como pessoas. Muitas vezes os coletivos ajudam no processo de empoderamento, porque por viver numa sociedade assim, é difícil você se colocar como um cidadão que faz parte da sociedade e que pode chegar onde quiser, porque você se sente diminuída em diversas situações por ser mulher. E o coletivo, ele existe nesse sentido, ele auxilia, sim, muitas mulheres, mas ele também atua para fora do coletivo de mulheres, no intuito de fazer esse diálogo e conversar com os nossos companheiros homens, que são muito importantes nesse processo de educação. Porque para que a gente faça essa discussão, eles precisam repensar suas atitudes. E para que repensem suas atitudes, precisam discutir e, claro, dar uma estudadinha. Claro. E tem coisas diferentes também. Homens e mulheres são diferentes, Sem dúvida. mas têm direitos iguais e devem ser, né, tratados igualmente dentro da sociedade. Eu acho que, às vezes, tem uma confusão em relação às diferenças dos homens e das mulheres. Nós somos iguais em humanidade e em dignidade. Por consequência, nós temos direitos a tratamentos iguais, respeitosamente iguais. Isso não significa que gentilezas nos tratos com as pessoas, sejam elas homens ou mulheres, são proibidas ou são negadas. Mas o que se está falando é que essa igualdade em humanidade, ela não tem repercutido igualmente nos comportamentos em sociedade. E essa desigualdade nos comportamentos tem provocado um número muito mais significativo de violência em relação à mulher. A gente não pode mais negar ou esconder que mulheres são mortas, são estupradas, são agredidas, essencialmente porque são mulheres. Tá certo. A gente vai para mais um intervalo. Depois, no último bloco, a gente vai trazer números sobre a violência contra a mulher no Brasil. Até já.